perseguição. Por quê? É por causa do nome de Jesus. Mas não, é por causa da murmuração. Porque é crente que anda assim, ó. Gente, eu já vi crente vindo assim, ó. Eu vi a transformação vindo quando olhou a igreja, quando olhou algum irmão, o semblante fez assim. Amado, nós somos igreja do Senhor. Igreja do Senhor, amado. Essa igreja aqui, ela tinha uma fé operosa. Se nós formos ficar andando por método, frases de efeito, para poder transformar o nosso caráter, para aí sim nós sermos igreja e nos aliançarmos ao nosso irmão e vencermos junto com o nosso irmão e vivemos em comunhão, amado, não vai dar certo. Não vai dar certo. O Evangelho precisa ser operoso na minha vida. Uma fé convicta. E não quer dizer que tudo vai estar dando certo. Às vezes a gente vai estar andando no escuro, no meio da tempestade, mas você sabe que o Senhor está ali contigo, o Senhor está ali te fortalecendo, o Senhor está ali te sustentando, o Senhor está ali conduzindo a tua vida. Essa igreja, eles tinham um amor fraternal. Os caras se amavam, andavam junto, conviviam, comungavam, partiam o pão, estavam ali celebrando. Com certeza tinha problema. Onde tem ser humano tem problema. Com certeza tinha problema. Mas eles viviam isso. Eles eram abnegados. Que tem de gente egoísta nesses dias, irmão. E isso tem um texto. 1 Timóteo 4 fala que nos últimos dias os homens seriam egoístas. Os homens seriam terríveis, ingratos. Está acontecendo. E nós estamos vivendo um dia do amor se esfriando. Quem é você e eu no meio desse lugar onde a iniquidade aumenta? E o que está acontecendo do meu amor? Ele está esfriando ou ele está aquecido? Essa igreja se tornou um padrão. Aí Paulo vem falando que o Evangelho não chegou só em palavras no meio dele. Não tem nenhuma produção de transformação, amado. Você vir domingo após domingo, quarta após quarta, terça-feira no grupo familiar, você ouvir informações, essas informações vão entrar, vão ficar aqui na tua cabeça, que legal, que bonito, pá, saiu dali, nada mudou. Paulo está falando que a mensagem dele não foi só palavra, blá 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 blá, não. Ele falava Jesus entrava e destruía tudo, transformava o coração, transformava a mentalidade, e eles começavam a viver aquilo. Os nossos encontros, o nosso encontro lá no nosso altar de adoração, lá na nossa casa, o lugar que nós separamos para cultuar ao Senhor, que todo discípulo, para viver essa vida, precisa ter a sua vida sozinho. Tem gente que não consegue ficar sozinho, não consegue ir no silêncio, tem que ter um barulho. Eu me irrito quando eu vejo filme, né? Aí tem uns aqui, de vez em quando a gente está vendo filme junto, aí eu paro a perna, oi. Acabou, deixa eu ver o filme. Mas silêncio, ouvir Deus. A gente para orar. Então, a gente joelha, Senhor Deus, meu Pai, na tua presença encontrando, perdoa por pensamento, palavras e por obras, Senhor, então Deus, abençoa a igreja, abençoa o pastor, e a gente vai falando, a gente sai falando tudo para Deus, a gente não é capaz de parar e treinar o nosso ouvido espiritual e parar tudo, desligar celular, desligar tudo, Senhor, fala comigo. Mas pronto para aguardar aquilo que Deus tem mesmo para falar, para transformar a nossa vida. Essa igreja não vivia só de palavrinhas, não. Ela vivia de palavra com poder, que transformava e fazia frutificar. E os caras foram tão bem firmados, que aí Paulo fala que eles se tornaram padrão.
Dessa forma vos tornaste o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Aí aqui é onde muitos crentes param. Eles se tornaram o padrão de fé para os crentes. Primeiro ponto. Eu já ouvi gente falar assim, tem gente que fala assim, e depois de um tempo isso mudou minha cabeça. Falar assim, ai, graças a Deus, onde eu trabalho só tem crente. Às vezes é pior, gente. Às vezes é bem melhor tu estar com incrédulo do que tu estar com crente. Crente é uma bênção, mas tem crente de misericórdia. Mas, amado, sabe qual deveria ser o nosso desejo? Deus, eu estou em um lugar que só tem crente. Me coloque em lugares para eu estar anunciando o Evangelho. Como é que a gente vai anunciar o Evangelho, amado? No gueto gospel. A gente nunca faz uma ponte para uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus, para demonstrar amor, para fazer o bem, para mostrar com a nossa vida. E ele vê, caramba, como é que é isso aqui? O que você pensa a respeito daquilo? De você conhecer alguém? Eu tenho amigos não crentes e eu já tive a oportunidade de falar sobre a razão da minha fé. E eles ficaram assim, alguns ficaram admirados, alguns tomaram decisão por Jesus, outros ainda não, mas não importa. O que importa é que eu preciso ser um sal na vida dele. Ser sal só na vida de crente não adianta. E o que acontece com essa igreja? Que a unidade deles, o amor deles, fez com que todos eles, não foi destacado um irmão, não porque o irmão, o diácono Carlinhos, não porque o Pedro, que ali é o baixista, não, toda a igreja. Amado, quando a gente começa a se misturar no Senhor, se misturar em Deus, uns aos outros, a gente sabe como é que a gente se mistura a Deus? Sabe? Se misturando uns aos outros. Quer conhecer mais de Deus? Começa a se misturar com o teu irmão. É assim que você vai conhecer Deus. Engana-se quem vai para o monte, faz campanha, ora e busca somente essa relação aqui, E nessa daqui, tô nem aí. Para ter essa relação aqui frutífera, essa relação aqui, precisa estar muito bem também. São alguns incoerentes. Tem gente, por exemplo, algumas incoerências que as pessoas às vezes costumam falar sobre a respeito da palavra de Deus. Eu não sou feiticeiro, eu abomino esse negócio de feitiçaria, mas o cara é um rebelde. E a Bíblia bota em pé de igualdade rebeldia e feitiçaria igualzinho. Não, nunca matei ninguém. Só que a Bíblia fala que assassino também é quem não ama seu próximo, quem não ama seu irmão. São as incoerências bíblicas. Outra palavra lá de Pedro, incoerente. Às vezes as pessoas se prendem a um método religioso. Outro lá, o apóstolo Pedro fala assim, maridos, se vocês não coabitarem com as vossas esposas sabiamente, a vossa oração vai ser impedida. Então o cara é um monstro em casa, mas na igreja ele é um cordeiro, santidade. Todo mundo tem autoestima, porque o irmão é uma bênção, mas em casa ele é um monstro. A palavra diz que as orações dele vai ser impedidas. Amado, pode orar, pode se autoflagelar, pode carregar cruz pesada, não adianta, o céu está fechado. Isso é posturas incoerentes que nós tomamos. Não adianta eu querer buscar Deus se eu não primeiro buscar a igreja do Senhor. Tem uma canção antiga da Zaf Borba que fala assim, Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emmanuel. Quem conhece essa canção? Vamos dizer. Alguém sabia? Não é da minha época não, tá? O tio Carlinhos que cantou para mim outro dia, eu aprendi, mas não é da minha época não. Amado, quer conhecer Jesus? Ame a igreja, sirva a igreja. Aqui,
Essa igreja se tornou padrão porque eles estavam juntos. Não tinha um destaque, não tinha estrela, o popstar da igreja, não tinha. Todos estavam juntos. E pelo fato deles se tornarem um padrão primeiro, como igreja, eles se tornaram um padrão. Olha o que aconteceu no 8. Porquanto a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Caia, que é onde estava a igreja, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, ao ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. A igreja, eles entenderam tão bem a visão, que eles se tornaram motivo de testemunho para todo mundo que estava ao redor deles. Mas primeiro, eles se tornaram padrão. Vencendo com as pessoas, diz, é um compromisso pessoal, é um compromisso meu, é um compromisso teu, que você tem que assinar, que você deve assinar, e isso está chancelado pela cruz e pelo sangue do Cordeiro que foi derramado. Ser igreja, comungar, é um compromisso meu, de viver o Evangelho na prática, amado. Não é de balela, não é de garganta, é de vida. Você e eu temos que ter a experiência do Senhor mudar o nosso coração. E isso vai acontecer, amado, o tempo todo. Se você é ramo na videira, isso vai acontecer o tempo todo contigo. Você vai, não quer dizer que você vai ser um santo, não vai se irritar manso, não. Nós vamos ser aperfeiçoados. Mas você vai muitas das vezes manifestar a carne mesmo. Matar, desgarrar, mas você vai ver o Espírito Santo mudando o teu coração. Se você é ramo na videira, amado, você tem que ter essa experiência. Se você não teve essa experiência, reveja os seus conceitos do que é ser igreja. Você está obstinado em algo, mas quando você vai na palavra e a palavra te mostra, e o Espírito Santo fala, amado, a palavra do Senhor é muito viva. Ela é mais viva, o pastor Ezequiel fala isso, ela é mais viva e mais atual do que o jornal que vai sair semana que vem. E quando você lê a palavra com um coração sincero, você vai nela e ela vem. Eu lembro de uma parada assim, muito, foi rápido, foi corte rápido. Acho que foi mais rápido que a Tramontina, que Deus mandou em mim uma vez. Estava eu e minha esposa, a gente estava. Aconteceu alguma situação, não sei se foi parente, não sei se foi da igreja, não lembro o que foi. E foi um negócio que me irritou tanto que eu falei para ela, Flávia, olha só, agora tu vai fazer assim, ó, tu vai fazer assim necessário. E se for falar dessa forma, tu vai fazer assim, na carne, amado, na carne. O cheiro de churrasco assim, ó, subindo, e do enxofre junto, subindo junto. E pá, você vai fazer assim, lá, e ali irritado. E era o momento que eu estava sentando para ler a palavra. Eu acabei de falar com ela, amado. Eu sentei, amado, os primeiros textos que eu comecei a ler, ai, Senhor, me perdoa. Aí, depois do Hadouken aqui da palavra do Senhor, amor, olha só, aquele negócio que eu te falei, faz não, aquilo está errado. A palavra do Senhor. Ela foi muito engraçada. Na hora ela começou a rir, cara. Ela não se aguentou, ela apanhou na palavra de Deus. Falei, aquilo está errado. Quem é ramo na videira, amado, tem que ter a experiência do Espírito Santo mudando o coração. Quando a gente começa a andar errado, quando a gente é ser arrogante, ser humano arrogante, que fala da palavra, mas não vive a palavra, a gente nunca vai ouvir essas coisas, porque o Espírito Santo cada vez mais é apagado da nossa vida. Quando a gente não põe em prática as verdades do Evangelho, porque nós somos aperfeiçoados, andando na verdade, buscando a verdade, nos relacionando, nós somos aperfeiçoados. Isso aqui é um aperfeiçoamento, mano. Você trouxe vida para esse lugar. Muita gente poderia estar aqui agora, está cuidando dos seus próprios interesses, está cuidando do seu próprio ventre. Isso aqui é um lugar de instrução. Tem gente que está andando enganada, mano, com conceitos errados na mente, e se esquecendo do conceito, só com ideias. Mas o que é que a palavra está dizendo? Tem gente planejando, fazendo planos, cuidando da sua vida, fazendo
fazendo e não cuida de uma vida, não cuida da casa do Senhor, não cuida da vontade de Deus. Tem gente que passa a vida inteira só se exercitando na carne, na obra da carne, vai para cinema, vai para shopping, vai para não sei o quê, e vai sair com os amigos, vai visitar parente, vai para aniversário, só se exercita nas coisas naturais. Não tem um momento de exercitar a vida no Espírito. Aí, num momento crucial, ele está passando por uma dificuldade. Sabe o que ele vai fazer? Ah, Senhor, aí ele diz: fala comigo, Deus, fala comigo. E que ouvir Deus, amor. Tem um texto terrível lá de Ezequiel, não lembro de nada, que os sacerdotes, os anciãos, foram procurar Ezequiel, todos piedosos. Ezequiel, viemos aqui para buscar ao Senhor, ó profeta Ezequiel, queremos ouvir a voz de Deus. Sabe o que Deus falou para Ezequiel? Fala para esses caras aí, que eu não vou falar nada para eles, porque agora, na hora da emergência, eles estão vindo me procurar. Eu já dei os meus presentes para ele. Quando eu dei minha palavra lá atrás, eles não ouviram. Agora eles querem me buscar, eu não tenho nada para falar para esses caras. E muitas das vezes nós somos assim, mano. Correndo atrás de toda a nossa vida, mas não correndo atrás de um irmão. A gente quer vencer sozinho. A gente não vence na comunidade. A gente vai se isolando cada vez mais. E eu sinto um chamado do Senhor na minha vida especificamente. Não sei o que é para você. O chamado da igreja, mano, é comungar, é reconciliação. Esse é o chamado da igreja. Tá sem saber qual é o teu ministério? Tu já tem um ministério da reconciliação. Reconcilie pessoas com Deus. Esse é o ministério de toda a igreja. Mas eu não consigo ter outra palavra nos meus lábios senão comungar, viver. E é algo que eu estou procurando aplicar na minha vida, porque eu quero me tornar, junto com a igreja do Senhor, um padrão dos fiéis, o padrão desse mundo em comunhão, mano, em caminhada, em andar na verdade, em falar a verdade, não esconder nada. Quer vencer com as pessoas? Primeiro a fé, ela precisa ser muito convicta, a palavra precisa começar a transformar o meu coração. Vai. Ela precisa operar na minha vida. Ela precisa me transformar. A partir disso, quando começamos a viver, nos misturar como essa igreja, essa que é a igreja do Senhor, pode ter certeza que de forma natural você vai começar a frutificar. Pode ter certeza que de forma natural o teu grupo familiar vai ter uma outra postura. Pessoas vão começar a te procurar. Pessoas vão chegar com situações diante de você, e você, porque tem uma fé operosa, uma fé viva, você vai orar por ele, você vai impor as mãos sobre ele. Nós ficamos com tanta medinha, mano. Traficante está dominando, traficante está fazendo isso. É terrível? É. Mas um avivamento pode mudar esse quadro. Sabe por que está acontecendo tudo isso? Porque a igreja está omissa. Estava falando com os irmãos na escola bíblica, a gente estava dando uma introdução ao estudo de Efésios. Amado, o apóstolo Paulo chegou sozinho lá, encontrou alguns discípulos de João, os caras não conheciam o Espírito Santo. Você não conhece o Espírito Santo? Não, a gente só foi com o batismo de João. Ah, chega aí. Pá, recebeu o Espírito Santo. Aí ele foi para um lugar lá onde estavam os helenistas, os intelectuais, ficou 3 meses lá, pregando, conseguiu alguns discípulos ali. Depois de 3 meses os caras começaram a entrar em atrito com Paulo. Paulo saiu, foi para um determinado lugar e começou a ensinar lá, e lá, se não me engano, ele ficou por 2 anos, treinando, ferramentando os discípulos. E começou um avivamento tão tremendo naquela cidade. Tinha muito bruxo, muitos servos da deusa Diana. O comércio, a economia era toda estruturada nos ídolos que eram criados ali. E começou um avivamento tão grande naquele lugar, que as pessoas chegavam e confessavam publicamente seus pecados. Começavam a confessar. Muitos magos pegaram seus livros, e a Bíblia destaca que num valor de 50 mil dracmas, 50 mil pratas, algumas pessoas falam,
Eles pegaram na praça mesmo, se não me engano, na cidade, queimaram. Ah, mas é dinheiro, não quero saber, isso não presta para mim, não presta para ninguém. Queimou gente que se converteu de verdade. Aí Demétrio se levantou, líder do sindicato dos ourives, dos artesãos. Precisamos fazer alguma coisa, porque esse Paulo, que está perturbando com essa mensagem do caminho o mundo todo, chegou aqui agora. Precisamos fazer alguma coisa, senão o templo da poderosa Diana e a nossa economia, nosso din-din vai cair. Um homem com a igreja e o Espírito Santo mudaram a economia daquele lugar. O que você e eu nós não podemos fazer nessa cidade? Lá no bairro onde teu grupo familiar está inserido. Faz vigília, mano, de oração e intercessão. Junta a igreja. Não seja gente independente, não. Seja gente unida, seja gente ligada. Falar das coisas que não mudam, falar das pessoas é mole, amado. E nós, o que nós somos nesse mundo? O que eu sou lá na minha casa? Eu encerro contando um testemunho de um pastor. Eu estou procurando a biografia dele, eu não conheço toda, mas eu conheço algumas coisas da biografia dele. Se você quiser, você pode procurar Jorge Miller. Eu não lembro a naturalidade dele, mas ele foi um homem que viveu vários anos da vida dele, e durante um tempo ele cuidou de 6.000 crianças numa creche. Todo dia ele esperava o milagre de Deus. Teve momentos ele botar as crianças com os pratos e darem graça pelo alimento. Não tinha nada, prato vazio, não tinha nada, e o alimento chegava. No final da vida dele encontraram vários cadernos dele de oração, e ele fazia uma coluna quando ele começava a orar, o que ele estava orando e quando ele foi respondido. No final da vida desse homem foram contabilizar, sabe quantas orações respondidas esse homem tinha? 50.000 orações. Quando eu vi isso, eu falei, Jesus, ai de mim que vou perecendo. 50.000 orações respondidas. Um homem de fé. E ele sempre tinha resposta. Ele orava. Tem um amigo dele que ele orou por 70 anos, até esse amigo se converter.